Capítulo 1. A promessa de Davi. A história da construção do Templo de Salomão começa muito antes de Salomão, com um desejo ardente no coração de seu pai, o rei Davi. Davi, conhecido por suas grandes vitórias e por consolidar o reino de Israel, tinha um profundo amor e reverência por Deus. Ele vivia num palácio luxuoso feito de cedro, mas não conseguia ignorar uma inquietação. Enquanto ele desfrutava de conforto, a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, permanecia numa simples tenda. Certo dia, Davi decidiu que era hora de construir uma casa digna para o Senhor, um templo que fosse grandioso, que demonstrasse a glória de Deus e unisse o povo em torno de sua fé. Ele compartilhou seu plano com o profeta Natã, que inicialmente apoiou a ideia, dizendo que o rei deveria seguir o que estava em seu coração. Mas Deus tinha outros planos. Naquela mesma noite, ele falou com Natã, deixando claro que não cabia a Davi construir o templo. Deus lembrou que nunca havia pedido uma casa de cedro, mesmo quando caminhava com os israelitas no deserto. Ele também deu uma justificativa que pode parecer dura, mas era muito significativa. Davi era um homem de guerra, cujas mãos estavam manchadas de sangue por causa das batalhas que travara para proteger e expandir Israel. A obra de edificar um templo, que deveria simbolizar paz e comunhão, seria reservada para um homem de paz. Por mais que isso pudesse ter frustrado Davi, Deus não o deixou sem esperança. Ele fez uma promessa extraordinária. Seria Salomão, o filho de Davi, quem construiria o templo. Deus assegurou que ele mesmo estabeleceria o reino de Salomão, garantindo que seu trono seria firme e que Salomão realizaria a obra com sucesso. Essa promessa não era apenas sobre a construção de um edifício, era uma confirmação de que o legado de Davi continuaria e que o relacionamento de Israel com Deus seria fortalecido através do templo. Davi aceitou essa decisão divina com humildade e começou a se preparar. Ele não construiria o templo, mas faria tudo o que estivesse ao seu alcance para que Salomão tivesse as condições ideais para cumprir essa missão sagrada. Ele reuniu enormes quantidades de ouro, prata, bronze e madeira, além de pedras preciosas e outros materiais. Cada recurso que ele acumulava parecia ser um símbolo de sua devoção e de sua fé na promessa de Deus. Antes de morrer, Davi compartilhou seus planos com Salomão e com os líderes de Israel, explicando em detalhes a visão que Deus havia colocado em seu coração. Ele instruiu Salomão a seguir os caminhos do Senhor, lembrando de que a verdadeira força de um rei não estava no exército ou nas riquezas, mas na fidelidade a Deus. E assim, o sonho de Davi tornou-se um legado, uma promessa que Salomão levaria adiante. O desejo de construir uma casa para o Senhor não era apenas um desejo de grandeza material, era um reflexo do amor de Davi por Deus e do compromisso de Israel com sua fé. Essa promessa lançaria as bases para uma das construções mais emblemáticas da história e para uma história cheia de simbolismo e aprendizado que ressoa até hoje. Capítulo 2. A ascensão de Salomão e o sonho do templo. Após a morte de Davi, o trono de Israel foi passado a seu filho Salomão. A coroação de Salomão foi um momento decisivo para o povo, marcando o início de um reinado que ficaria para sempre gravado na história. Salomão era jovem, mas sua coroação já trazia consigo o peso da responsabilidade de liderar um reino unido e de cumprir a grandiosa promessa que Deus havia feito a seu pai: construir um templo para o Senhor. Salomão começou seu reinado com humildade e temor a Deus, qualidades que o tornavam diferente. Ele sabia que não era fácil governar um povo tão numeroso e que precisaria de algo mais do que força militar ou riquezas. Certa noite, enquanto oferecia sacrifícios ao Senhor, Deus lhe apareceu em um sonho. Foi um momento extraordinário. Deus lhe deu a oportunidade de pedir qualquer coisa que desejasse. Salomão, em vez de pedir longa vida, riquezas ou vitórias sobre seus inimigos, pediu sabedoria e discernimento para governar com justiça. Esse pedido agradou tanto a Deus que ele não só concedeu a sabedoria que Salomão pediu, mas também prometeu riquezas e glória incomparáveis. A partir daquele momento, Salomão tornou-se conhecido por sua sabedoria extraordinária. Suas decisões eram tão justas e inspiradoras que sua fama se espalhou rapidamente para além das fronteiras de Israel.
Ele não era apenas um rei, era um símbolo de justiça e prosperidade. Com essa sabedoria divina, Salomão começou a organizar seu reino. Ele nunca esqueceu a promessa feita a seu pai e logo reafirmou o compromisso de construir o templo. Esse projeto não era apenas uma construção física, era uma missão espiritual e histórica. Era o sonho de Davi que agora se tornava a responsabilidade de Salomão, e ele estava determinado a realizá-lo da melhor forma possível. O planejamento do templo começou com grande atenção aos detalhes. Salomão queria que o templo fosse um lugar grandioso, digno de abrigar a Arca da Aliança e representar a presença de Deus entre o povo. Mas ele sabia que, para um projeto dessa magnitude, precisaria de materiais e habilidades que Israel não tinha. Foi então que começou a buscar aliados. Uma das primeiras alianças que Salomão firmou foi com Hirão, o rei de Tiro. Hirão já havia sido um amigo próximo de Davi e ficou feliz em ajudar o filho de seu antigo aliado. Tiro era famoso por seus cedros do Líbano, árvores magníficas e resistentes, consideradas as melhores para construções grandiosas. Salomão negociou com Hirão para que ele fornecesse madeira de cedro e pinho, além de trabalhadores habilidosos. Em troca, Salomão ofereceu trigo, azeite e outras riquezas produzidas em Israel. Salomão também mobilizou seu próprio povo, recrutando milhares de trabalhadores para transportar os materiais e esculpir as pedras que seriam usadas no templo. O planejamento era minucioso, e cada detalhe era supervisionado com cuidado. Para Salomão, essa não era apenas uma construção, era uma forma de glorificar a Deus e de unir o povo de Israel em torno de sua fé. O sonho do templo era grandioso, mas era também um reflexo do coração de Salomão. Ele queria criar um lugar onde o povo pudesse se conectar com Deus, onde sacrifícios fossem oferecidos e orações ouvidas. O templo seria um símbolo da aliança entre Deus e Israel, um lugar que mostraria ao mundo a grandeza do Deus de Israel. E assim, com sabedoria, alianças estratégicas e um planejamento detalhado, Salomão deu os primeiros passos para transformar o sonho de Davi em realidade. A construção ainda estava por começar, mas o reino já sentia a expectativa de algo grandioso. O povo via em Salomão um líder escolhido por Deus, um homem que carregava não apenas o peso da coroa, mas também o peso de uma promessa divina. O templo estava mais perto de ser construído, e Israel estava prestes a testemunhar um dos capítulos mais impressionantes de sua história. Se você aprecia os mistérios e segredos revelados aqui em Os Filhos da Viúva, torne-se membro e ganhe acesso exclusivo a conteúdos profundos e restritos. Venha mais fundo na jornada maçônica e fortaleça essa irmandade.